As pessoas têm interesses distintos. Cada homem, cada indivíduo tem seu próprio interesse, a coisa que gosta. E isso pode ser desde coleções, pode ser esportes, ciência, cultura nerd, romances, qualquer assunto. Mas será que existiria algum tema, algum assunto que despertaria o interesse de todos os seres humanos, quaisquer indivíduos? E a resposta para isso é que sim. Imagine essa situação. Você pergunta para alguém que está passando muita fome qual seria a sua maior necessidade, qual seria a coisa mais importante para ele naquele momento. Obviamente a resposta seria comida. E o mesmo no caso, se alguém estivesse passando muito frio, a resposta para a pergunta de qual seria a principal necessidade, a coisa de maior importância na vida para essa pessoa seria o calor. E mesmo também para quem se sente abandonado, solitário, busca uma companhia, uma conexão. Porém, imagine se todas essas necessidades estivessem satisfeitas. Imagine um indivíduo que todas essas coisas que ele precisa, essas necessidades mais básicas, como alimentação, conexões emocionais, etc., tudo isso tivesse satisfeito. Será que haveria mais alguma necessidade na vida dessa pessoa, mais alguma outra coisa que essa pessoa precisaria? A resposta que os filósofos dão para isso é que sim. É que existe alguma coisa, existe uma coisa que todo mundo, independente do contexto, do cenário da vida, da origem, cultura, independente disso tudo, todos os seres humanos precisariam dessa coisa, de acordo com os filósofos, que seria o significado, a resposta para quem somos e por que vivemos. O interesse por esses porquês do mundo, pelas respostas dessas questões, é algo muito mais profundo, que abrange muito mais coisas do que temas mais rasos, mais superficiais, por exemplo, como talvez esportes, como futebol. Esses questionamentos existenciais mais profundos são questionamentos e reflexões feitas por culturas dos mais diversos tipos, desde o início da nossa existência, desde o início da humanidade, dos primeiros humanos que aqui na Terra pisaram. E esses questionamentos, essas perguntas, essas reflexões são a porta de entrada do ser humano, do indivíduo, para a filosofia. Como o mundo foi criado? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito da vida? Existe vida após a morte? Como podemos responder a esses questionamentos? E qual é a forma certa? Como devemos viver a vida? Nos portar na vida? São todas perguntas atemporais, feitas por gente de todo tipo, desde os primórdios da humanidade. E na verdade, essas questões não são tantas, não são tão numerosas. Porém, as respostas para essas perguntas existem em um número muito grande. Cada pergunta dessa, cada questionamento, para cada uma dessas coisas existem inúmeras respostas. Isso demonstra, portanto, que fazer esses questionamentos, elaborar essas perguntas, essas questões, é uma tarefa muito mais fácil do que respondê-las de forma concreta. Você não pode abrir a Wikipédia ou pesquisar, jogar no Google se Deus existe, se existe vida após a morte. Você não vai achar essa resposta de forma concreta ali no ChatGPT, qualquer coisa, qualquer meio de pesquisa.
você não vai achar a resposta concreta. Cada um tem sua própria resposta, cada um tem sua própria verdade. Porém, entender e ler sobre as perspectivas de outras pessoas, as visões de mundo e as verdades, o que as pessoas têm, como acreditam, qual é a visão, a perspectiva mesmo de terceiros, é uma ótima forma, na verdade, de você conseguir elaborar a sua própria visão do mundo, suas próprias crenças. Quando você entende a dos outros, você lê, você escuta, você recebe conhecimento de variadas fontes de informação. Isso é uma ótima forma para você de ampliar sua visão do mundo, ter mais opiniões e assim formar a sua própria visão de mundo. Muitos enigmas ancestrais têm sido solucionados pela ciência. Por exemplo, antigamente havia discussões e debates sobre como seria o lado escuro da Lua. E a ciência acabou finalizando todas essas questões. E agora a gente sabe, devido à evolução da ciência, da tecnologia, da astronomia, a gente sabe precisamente, detalhadamente, como é a Lua, cada coisa, desde a atmosfera, do relevo. Nós temos nós agora obtivemos um conhecimento muito grande sobre a Lua e não podemos mais nos perguntarmos, não podemos mais questionar se existem habitantes que habitam a Lua ou se a Lua é de queijo, não sei, mas a gente não sabe quantos desses nossos questionamentos, dos nossos enigmas que a gente tem, quantos deles vão ser respondidos pela ciência, com a evolução da inteligência artificial, com a evolução da tecnologia, de tudo. Com certeza vai nos trazer muitas respostas para mistérios que a gente ainda tem. Mas o fato é que esses enigmas nunca vão deixar de existir. Parece que para cada resposta que a gente encontra, aparecem mais duas, mais um tanto de perguntas. E essa ramificação, a gente encontra uma pergunta, a gente encontra uma resposta e aparecem mais dúvidas, mais questões que a gente tem a ânsia de responder, mas continua sendo um mistério. E isso é um processo infinito, um processo que nunca vai parar. Não importa o quão a ciência pode evoluir e ser capaz de responder mais e mais perguntas, de descobrir mais e mais coisas sobre esse universo, os enigmas e as nossas dúvidas sempre vão persistir. E há uma visão sobre a filosofia de um dos filósofos gregos antigos que é muito interessante, que ele fala que a filosofia nada mais é que a capacidade de admiração da vida pelo homem. Essa curiosidade do ser humano. Para esse filósofo, seria natural aos homens ter essa curiosidade, porque para os homens a vida, a existência é algo tão único que essas dúvidas seriam naturais. E isso a gente pode fazer uma analogia aqui, é como um truque de mágica que nós não entendemos e nós ficamos muito intrigados sobre como um mágico pode transformar o lenço da cartola dele em um coelho, tirar um coelho da cartola. Mas a diferença do truque de mágica para nossa existência nesse universo é que, no caso do truque, nós sabemos que aquilo é uma ilusão. Porém, nós aqui no universo sabemos que isso aqui existe, que nós existimos. No fundo, nós somos como o coelhinho que foi tirado da cartola. Só que a diferença é que ele não entende
que ele está no número de mágica. Já conosco é outra história. Nós temos a consciência que estamos em um mistério e, portanto, temos a ânsia de conseguir entender esse mistério, assim como num truque de mágica. E, na verdade, nós talvez não seríamos o coelhinho, nós talvez o universo seria o coelho e nós seríamos apenas as bactérias, os micro-organismos que a gente está no pelo do coelho. E no caso, os filósofos seriam aqueles pequenos seres que estão tentando se esticar ao máximo para subir no coelhinho e conseguir encarar de frente no olho do mágico, no olho do mistério da existência. Até mais.